Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Radio Class, o nosso canal de rádio no YouTube. Eu sou o Fernando Gomes e vamos lá então a primeira aula, as primeiras dicas para que você possa melhorar a sua comunicação, seja você locutor, palestrante, líder, enfim. Quais são os dois pilares, as duas bases da boa comunicação nos dias de hoje? Conteúdo e naturalidade. É o que as grandes empresas e os grandes veículos de comunicação vão cobrar de você se um dia você for se candidatar a uma vaga, não tenha dúvida disso. Vamos falar um pouco sobre conteúdo. Conteúdo nada mais é do que você saber o que está acontecendo nos dias de hoje, seja na sua cidade, no seu estado, no seu país e até no mundo. Você tem que estar conectado, você tem que entender um pouco de política, de economia, conhecimentos gerais, para que você não se torne aí uma pessoa alienada. Então, é importante que você leia, que você assista a telejornais. A leitura em voz alta é um grande exercício para que você tenha uma melhora na sua articulação, na sua dicção. E eu vou passar, inclusive, agora um exercício de leitura em voz alta para que você comece a praticar. E eu tenho certeza que se você separar 1 hora por dia para fazer isso, você vai notar uma diferença no seu vocabulário e na sua leitura e na sua comunicação que realmente é impressionante. Porque existe uma musculatura no nosso aparelho fonético que até então ela não é muito exigida. E a gente tem às vezes uma tendência a falar algumas palavras de forma mais relaxada, onde a pronúncia não sai como deveria. Então, fica a dica de leitura em voz alta para você. Vamos lá. Então vamos aqui à nossa primeira aula sobre leitura em voz alta, importantíssimo, tá? Para que você possa melhorar a sua dicção, a sua articulação e aprender a ler corretamente. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da pontuação, que é fundamental para uma boa interpretação do texto. Peguei uma notícia aqui como exemplo do presidente Donald Trump. É bom que a gente já fala de pronúncia também. Então vamos lá. É sempre bom você ler a notícia com os olhos antes de ler em voz alta, para que você não tenha surpresas no decorrer da notícia, tá? Então depois de você ler a notícia com os olhos, você vai ler com a voz. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o país vai à Lua e a Marte em breve. A declaração foi dada em discurso em Washington nas celebrações do 4 de julho, dia da independência norte-americana. Aliás, é verdade, foi o feriado lá nos Estados Unidos. É a data mais importante para os americanos. Então vamos lá, depois da primeira leitura eu vou falar de alguns detalhes aqui, né? Primeiro vamos entender o que é período. Período é o início de um parágrafo, de uma frase, até o primeiro ponto final. Isso aqui é um período, tá? Esse trecho aqui, ó, em destaque, em azul, isso equivale a um período, tá? Então vamos falar de um período para começar. O parágrafo é o todo, né? Então no primeiro período você tem aqui a primeira vírgula, a segunda vírgula, e daqui, da palavra afirmou até o primeiro ponto final, a conclusão do primeiro período, não há mais vírgula. Mas se você notar e voltar à minha leitura no vídeo, você vai ver que eu criei uma vírgula nesse trecho aqui. Porque vírgulas podem ser criadas também, para que você possa retomar o seu ar. A função da vírgula, aliás, a vírgula tem duas funções importantes. A primeira é permitir que você retome o ar. Porque nós somos seres aeróbicos, ou seja, nós dependemos do ar para viver. Então, se você não respirar, você morre. Mas não é o caso, né? No caso aqui da leitura, a respiração é importante para que você tenha força na voz. A voz é a projeção do ar nas cordas vocais. Se você tem uma boa projeção, você tem uma boa voz, uma voz que impacta, que leva a informação com assertividade e com volume, né? Com um tom adequado, porque se você não respira, o teu ar vai minando e a sua voz vai diminuindo até ficar bem fraquinha. Então a vírgula e o ponto final são duas oportunidades importantes de você retomar o ar. Então não tenha pressa. Onde tem vírgula e ponto final, para mesmo. Você pode ver que eu parei mesmo e eu não comprometi o texto. Eu vou repetir mais uma vez, repare.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o país vai à Lua e a Marte em breve. Então eu criei uma vírgula após quinta-feira também. Ou eu poderia ir direto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o país vai à Lua e a Marte em breve. Repare que com ou sem a vírgula, o sentido do texto não foi comprometido. Então esse é o grande segredo da leitura em voz alta. Você entender aonde você pode parar, sendo que essa parada não comprometa o sentido do texto, a interpretação. E isso você vai adquirir com o tempo. Porque se você tem um hábito de ouvir notícias do rádio e da televisão, você mesmo acaba desenvolvendo essa técnica. Então fique tranquilo em relação a isso. O que é importante você aprender hoje, isso é a base da leitura em voz alta, é a entonação de vírgula e a entonação de ponto final. São diferentes. Repare que a entonação da vírgula, ela remete a algo que ainda não terminou, um raciocínio que ainda não foi concluído. Então, quando você para na vírgula, você dá uma entonação para cima, no sentido de que eu ainda não terminei o que eu estou falando. É esse ar de continuidade que você tem que deixar para o teu ouvinte. E o ponto final é para baixo, ou seja, sinal de conclusão, né? Término do raciocínio, da informação. Então repare como a entonação é diferente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá vendo? Quando eu paro nesse tom, eu te indico que eu ainda não terminei o que eu estou falando, é ou não é? Essa é a diferença da vírgula para o ponto final. Então essa é a entonação que você tem que dar. Afirmou nesta quinta-feira, olha lá, sugiro que ainda não terminei, certo? Que o país vai à Lua e a Marte em breve. Aí sim, você fecha no ponto final, para baixo, com um tom de conclusão. Essa é a grande chave da boa leitura. Você saber parar com a entonação correta na vírgula e no ponto final. Muito bom, é ou não é? E para terminar, a declaração foi dada em discurso em Washington, nas celebrações do 4 de julho, Dia da Independência Norte-Americana. Reparou que eu fiz uma vírgula ali, eu criei uma vírgula em Washington, tá? Porque esse período está muito extenso, olha o tamanho do período e não tem vírgula. Haja pulmão, é ou não é? Você pode criar uma vírgula aqui, não cria nenhum problema, não compromete o texto. Vou repetir. A declaração foi dada em discurso em Washington, nas celebrações do 4 de julho, Dia da Independência Norte-Americana. Reparou? A vírgula foi criada, não comprometeu o texto, eu pude retomar o meu ar para ir com propriedade até o final do parágrafo na palavra norte-americana. Então essas são as dicas para leitura em voz alta. E tá aí, então você acompanhou dicas de leitura em voz alta. Agora é praticar, mão na massa, separar um tempo do seu dia para fazer esse tipo de exercício, sempre se gravando, aí você para, ouve a gravação, aí você vai começar a perceber em quais momentos ali do texto você tem mais dificuldade, aí você volta lá e vai repetindo várias vezes até resolver esse problema. Isso é um grande exercício e que traz muitos resultados. Então fica essa dica para você. Agora vamos falar um pouco, para encerrar, sobre a questão da naturalidade. A naturalidade não tem exercício, simplesmente a naturalidade é você, a sua essência, quem você realmente é. E isso é o que os grandes veículos de comunicação hoje buscam, porque existem muitas pessoas preocupadas em fazer um personagem, em engrossar a voz e querer fazer um tipo de que ela não é. Então, nada como a verdade. Deus te fez perfeito. Você não precisa criar um personagem ou querer fazer um tipo. Não, seja verdadeiro. Você tem aí o seu valor. Então, nunca esqueça disso, tá? Procure passar na comunicação quem você realmente é. E você vai colher, com certeza, grandes resultados. A naturalidade é a base hoje para a comunicação junto com um bom conteúdo. Fica a dica aqui no nosso canal, no Radio Class. E fique ligado, se você curtiu, clique aí no nosso joinha e também não se esqueça de se inscrever no canal e aí clique no sininho para que você receba as notificações na medida em que novos vídeos forem surgindo, ok? Obrigado pela atenção, fique conectado a qualquer momento, tem muito mais aqui no Radio Class, o canal da comunicação do rádio. Valeu!